No campo, nas granjas, nas pastagens ou nos lagos. No Brasil se produz o que há de melhor para o mundo. Jornal Brasil Rural. 11h12, dando continuidade ao Jornal Brasil Rural desta segunda-feira. Nós vamos agora a Goiânia, onde está o nosso entrevistado de hoje. Ele é Matheus Freitas, advogado especialista em direito do agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados. Ô Matheus, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Rural. Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes também. Matheus, conta pra gente como é que tá Goiânia nesta segunda-feira. Como é que amanheceu o clima aí? Se tá sol, se tem chuva na região? A previsão é de chuva. Ainda não houve chuva pela manhã, mas o clima está bem ameno lá fora. Pois é. Ô Matheus, a revista Exame fez uma publicação na última sexta-feira que diz que o agro brasileiro comercializou 7,56 trilhões de reais em 2023. Revela estudo do Empresômetro. O que você fala desse estudo? Esses números realmente refletem a realidade do nosso agro, Matheus? Olha, primeiramente a gente tem que pontuar que o agro é o motor da economia. De fato, é o que eleva as exportações, que traz grandes importações também de insumos e contribui para a segurança alimentar não só do Brasil, mas mundial. Esse é o primeiro ponto. Contudo, o estudo aqui me parece ainda um pouco distante da realidade, não para baixo, né? Mas está distante do que é realmente. Eu acho que o agro movimenta muito mais. Por que está um pouco distante? Porque ele faz uma análise partindo de notas fiscais emitidas com quinais relacionadas ao agronegócio. Então, talvez ainda haja muita riqueza sendo circulada que não foi medida pelo estudo, mas ele já aponta algo que todos nós já sabemos, que o agro representa 30% do PIB, mais ou menos, do Brasil todos os anos. Se não fosse ele, nós não estaríamos, talvez, nessa colocação dentro das grandes economias mundiais. Então, embora ele reflita o poderio, né, o potencial do agro brasileiro, você acha que ele pode estar estimado abaixo da realidade? Sim, sim. A realidade pode ser muito maior. Bom, e aí a gente tem uma perspectiva. Vamos pegar, por exemplo, em que área que você acha que ele está mais aquém da realidade? Por exemplo, ele coloca aqui que a comercialização de soja, dentro desse valor total que ele colocou 26 categorias, tá? Nesse valor em trilhões aí. Que a soja estaria em 15% desse total. A soja movimenta a cadeia, não só do insumo do produto soja, mas também daquilo que vem depois da soja, né? Pode ser o óleo, pode ser carne, proteína de soja, né? Uma série de produtos que vêm do grão soja, ele movimenta muito mais na cadeia da economia. Então, talvez haja uma falta ainda de análise da cadeia produtiva como um todo, não só do produto que sai da terra, né, daquilo que está relacionado à produção, como equipamentos, maquinários, insumos, combustível, mas também daquilo que decorre da produção. Por isso que eu acho que ainda há muita riqueza não medida nesse estudo. Até porque a soja é, sem dúvida nenhuma, o principal produto, né? O volume do que se produz de soja. Então, o que você está querendo dizer, assim, é que o que se desdobra a partir do grão é que realmente pode não estar aparecendo na pesquisa. Sim, esse é um dos pontos, mas mesma coisa quando acontece com a cana-de-açúcar, com o milho, que tem uma série aí de subprodutos, né, que podem levar esse número para outros trilhões. Perfeito. E o que seria o ideal? Quando você fala que foi analisado a partir de notas fiscais, faltou alguma empresa, todo o setor da cadeia, né? Porque a gente sabe que não é só apenas o produtor rural lá no campo, é toda uma cadeia que engloba o agro brasileiro, né? Que não é só da porteira para dentro, mas tem da porteira para fora. Você acha que, então,
faltou ou que seria qual a fatia de pequenas, médias ou grandes empresas que ficou ali subfaturada? Talvez as menores, as médias, ficaram fora do estudo, né? Talvez tenham pegado as maiores aí. Além da soja, o que mais que você acha que ficou abaixo? A carne bovina, né? A exportação de bovinos aqui é muito forte. Aí o que decorre dela também, né? Hoje o Brasil não vende só o boi em pé, ele vende o boi processado, cortado, carne maturada. Isso tem muito valor agregado lá fora. Mercado como a Arábia Saudita, China, enfim. Então, talvez uma mensuração mais ampla e mais detalhada nos dê um número ainda maior de participação do agro no PIB, coisa que o IBGE há muitos anos vem fazendo com o mesmo método e não tem apresentado resultados diferentes. E o agro está muito mais forte do que a gente imagina dentro da proporção do nosso PIB aqui. Você acredita que essa pesquisa abordou todo o país? O que você sabe dela? Todas as regiões foram contempladas ou não? Bom, eles falam que sim, né? Eles falam que contabilizaram aqui 5 milhões e meio, mais ou menos, de produtores rurais do Brasil, sendo que 70% desses produtores são pessoas físicas, né? Eu imagino que tenham alcançado todo o país, sim, na pesquisa. Tem um outro aspecto, ô Matheus, que a gente tem que considerar, é que o agro brasileiro, ao longo dos últimos anos e até das últimas décadas, tem essa representatividade significativa no PIB brasileiro. É, sem dúvida, um importante motor da economia. Agora, um outro fator que pode, inclusive, ter ficado aquém, talvez, é que houve uma grande abertura de mercado externo para o agro esse ano. Algo recorde, inclusive, nas exportações brasileiras, né? É um trabalho que começou com o governo Bolsonaro, né? A abertura de mercados estrangeiros para exportação, e que não perdeu força no governo atual, apesar da linha ser um pouco mais contra o agronegócio, né? Perfeito. Isso é um fato, sim. E a expectativa é de maior crescimento ainda, né? Sim, apesar das condições climáticas que afetam muitas culturas, como o café, o milho, a soja, né? E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a perspectiva é sempre de crescimento. A gente estava falando ainda há pouco aqui numa reportagem de uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, através da Secretaria de Políticas Agrícolas, junto com a Embrapa, de um crescimento considerável na próxima década, né, até 2034, principalmente na produção de proteína animal. E com um destaque excepcional de uma expectativa muito grande para o frango, né, e o suíno. Você tem acompanhado isso? Você tem informação sobre isso, Matheus? Sim, isso é um fato, e a carne bovina, ela, embora tenha uma grande relevância, os mercados estrangeiros como a China, o Paquistão, que está vindo muito forte, a Indonésia, o consumo de carne de frango e de porco é muito maior do que o consumo de carne bovina. Eles demandam muito mais desse tipo de alimento, então o nosso agro vai acompanhar essa movimentação. Ok, eu estou conversando direto de Goiânia com o advogado especialista em direito do agronegócio, o Matheus Freitas, e a gente está aqui falando de uma pesquisa que foi divulgada no tocante às exportações do agro brasileiro, que comercializou 7,56 trilhões de reais em 2023. Eu gostaria que você falasse, o Matheus, sobre o perfil dessas empresas que foram pesquisadas, que apresentaram esses resultados. Bom, o que me parece aqui na pesquisa é que o pesquisador utilizou como referência o produtor rural pessoa física, né? Então, ele não abordou, de certa forma, a indústria, a agroindústria, ele não alcançou essas outras empresas também. Ele focou mais na pessoa física. E deu um foco, inclusive, ao microempreendedor, a partir, inclusive, do MEI, né?
Sim, todos os produtores rurais, né? Pequeno, médio e grande, né? E sobre o perfil desse produtor, o que, que você diria, né, que apareceu na pesquisa? Cara, diria que abrangeu bastante aquilo que é o real, né? O Brasil não tem só latifundiários, tem também aquele que produz para a família e vende a diferença na produção, né? Então, acho uma pesquisa nesse quesito aqui justa. Eu fiquei analisando aqui, eu tenho a impressão que quando você fala que ficou aquém do que a gente sabe que é o agro, eu diria que isso reflete principalmente, Matheus, nos números do centro-oeste brasileiro, onde estão especificamente Mato Grosso do Sul e Goiás, que são, sem dúvida nenhuma, grandes produtores, em especial de grãos e de carne bovina, né? Sim. Você acha que talvez aí reflita principalmente esses números aquém? Talvez. Eu acho que quem anda aqui por Goiás, que vai ao Mato Grosso do Sul, e vê as fronteiras agrícolas, percebe quão é pujante o agro. Né? Basta andar um pouco aqui de Goiânia para o interior, você vai ver grandes silos, grandes indústrias de insumos. Então, a riqueza que é movimentada é muito grande. Talvez a pesquisa tenha ficado um pouco mais no eixo sul-sudeste, né? Embora ela fale que tenha abrangido todos os produtores rurais do Brasil, a gente sabe que esses institutos vão mais para o sul-sudeste, onde é mais fácil de pesquisar. Né? Matheus, você é um advogado especialista em direito do agronegócio. Como é que você vê atualmente o agro brasileiro, especificamente o produtor? A gente passa por um período de insegurança jurídica. O produtor rural brasileiro, ele reclama muito disso, né? A gente participa de muitos eventos e em quase todos os eventos a insegurança jurídica é pauta. Isso realmente é algo que preocupa o produtor brasileiro? Preocupa e deve preocupar, porque a gente tem uma série de mudanças acontecendo desde 2021 em questões legais, por exemplo, regulação sobre garantias imobiliárias e operações de crédito rural, sobre CPR, enfim. A legislação vai mudando muito e muito favorável aos bancos, a trade, a empresa de revenda, e ficando mais desfavorável para o rural. Então, é um cenário de insegurança jurídica que é capitaneado, sem dúvida, por um governo que tem o agro como pauta. E junta-se a tudo isso uma reforma tributária que aí também preocupa o produtor, né? Com certeza, vai afetar bastante. Né? Tem aquela operação também, Declara Grãos, diversas outras operações que vão atrás do agronegócio com força. E qual é o grande desafio que tem o produtor nessa área jurídica? Ele tem que procurar assessoria, porque se ele não fizer as coisas de forma correta, orientada, ele vai ter problemas no futuro. Perfeito. Por causa dessa insegurança total, né? O produtor vive entre a cruz e a espada, né? Ele produz, é uma indústria a céu aberto. Ele tem que conviver com as intempéries aí do tempo, né? Do clima. E a gente viu o que tem acontecido aí recentemente. E aí, num país onde ele não tem essa segurança jurídica, ele fica realmente na berlinda sempre, por isso a importância de uma boa assessoria, né, Matheus? Com toda certeza. De todos os lados, né? Agronômica, ambiental, tributária, jurídica, precisa de ajuda de todos os lados para se resguardar. Perfeito. Matheus, algo que eu deixei de falar que você gostaria de destacar no tocante a essa pesquisa ou até a luta do produtor rural brasileiro? Não, Madeira, eu acho que ficou claro que a gente pode sempre somar e ajudar todos os produtores rurais a resolverem seus problemas. Que apesar de todas essas dificuldades aí, desse desafio, o agro é motivo de orgulho e vai continuar fazendo a diferença no PIB brasileiro, né, Matheus? Com certeza. Ô, Matheus, quem quiser, de repente, saber um pouquinho mais do teu trabalho ou conectar com vocês, qual que tem uma rede social que facilita essa conexão? Claro, nossa rede social principal no Instagram, né?
João Domingos ADV, e a minha rede profissional, Dr. Matheus Freitas. João Domingos ADV, que é do escritório do qual você faz parte. E @Matheus Freitas, é o seu pessoal. Isso, Dr. Matheus Freitas. Dr. Matheus Freitas. Matheus tem uma particularidade, é com TH e com W, é isso? Nas redes também é assim? Exatamente. Perfeito, então. Sim, é assim. Ô, Matheus, obrigado, viu, aí, por ter participado conosco aqui, trazendo os seus conhecimentos aos ouvintes do Jornal Brasil Rural. Uma boa semana para você. Obrigado, Anderlei. Até a próxima. Para você também. 11h27. Conversamos aí com o advogado Matheus Freitas. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal Brasil Rural volta já. Rádio Agro hoje.